Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento aí que vocês se encontram em casa para estudar, para aprimorar os conhecimentos de vocês, fazer a leitura dos livros literários, certo? Então, vamos para mais uma videoaula, dessa vez a segunda videoaula de análise linguística. Eu vou focar nas correções das atividades propostas, tá? Na videoaula 1, porque as próximas semanas serão de exames, então é muito importante que vocês tenham conteúdo corrigidos para que vocês tenham material para estudar, correto? Então eu achei por bem fazer essas aulas para isso. Lembrando também o seguinte, a partir dessa sexta-feira, nós teremos 3 aulas a cada sexta-feira, uma de análise linguística, uma de literatura e uma de produção textual, correto? Então, logo em seguida, vocês podem estar acessando os outros vídeos, correto? Outra coisinha, um outro recado. Ao final de cada videoaula, não deixem de realizar as atividades propostas na produção acadêmica. Esse vídeo ele está também disponibilizado no material de apoio, então dá para vocês também terem acesso apenas aos slides, sem necessariamente ter que ouvir o áudio, tá certo? Qualquer dúvida, turma, por favor me chamem ou deixem os seus questionamentos no fórum. É muito importante porque ali é mais rápido e outras pessoas podem ter acesso ao seu questionamento, que pode ser também a dúvida de outros. Então a gente se ajuda com esse processo, tá certo? Então vamos para a nossa videoaula ministrada pela professora Hildegard. Nós vamos falar sim sobre análise sintática, mas na verdade o que é a análise sintática? Nós tivemos aulas sobre reflexão de análise morfológica, análise sintática, falamos sobre os termos das orações, falamos de maneira superficial e hoje, a partir desse momento, dessa análise sintática, nós vamos começar a nos aprofundar a cada elemento, e suas funções, certo? Eu fiz na última aula de análise sintática uma retomada de conteúdo, uma revisão sobre frase, oração e período. Espero que tenha ajudado vocês aí a relembrarem os conceptos e a identificarem as frases nominais e as frases verbais de maneira bem facilitada, tá certo? As atividades que eu irei corrigir são as atividades da apostila de língua portuguesa, nesse primeiro momento, ainda do primeiro bimestre, as páginas 16 a 20. Então, vejamos. Esse exercício da página 52, ele ainda é como se fosse uma revisão do conceito do que é período simples e período composto, certo? No exercício 6, nós temos aí também a classificação de período. Já no exercício bem interessante trazer aí uma reflexão mais apurada dessa atividade, justamente porque eu quero saber qual é o seu entendimento, sua compreensão sobre o que é uma oração, o que é uma análise sintática. Porque para muitos pode parecer que são exercícios de classificação, de função sintática, e que muitos de vocês talvez até tenham respondido comentando sobre a análise sintática sendo a análise de frases isoladas. Mas não é isso, gente. Nós devemos entender que a análise sintática não deve se resumir à mera classificação de palavras decorrente de procedimentos mecanizados. Não. A análise sintática é, na verdade, o estudo aprofundado das relações que uma palavra estabelece com as demais em uma frase, em uma oração, em um período, em um parágrafo e no contexto geral em um texto. A forma coesa do uso dessas análises tanto nos ajuda a interpretar textos como a produzir textos. Então é muito importante que conheçamos as funções, sim, a colocação, o melhor uso, a melhor forma, porque só assim conseguiremos fazer produções de textos
coerentes e bem fundamentadas, objetivas e claras, tá certo? Então, a partir da página 53, do exercício 8, que é um exercício, vocês podem ver que eu trouxe para vocês basicamente o gabarito. Então, aqui nós temos informações sobre os termos da oração. Olha lá, sabe-se que verbo e substantivo são termos nucleares de um enunciado. Assim, na frase, aquela triste postura do profissional atrapalhou a grande expectativa das pessoas, os termos em destaque funcionam como núcleos. Entre as frases abaixo, aponte a única que apresenta os núcleos corretamente destacados. Então, vocês podem ver que essas duas atividades e as próximas, tá? Elas são basicamente flertando justamente com os núcleos dos termos essenciais, tá? Que é o sujeito, substantivo, o verbo, né? O predicado. Aqui no 9, sabendo que os pontos de partida, núcleos, para análise são o substantivo e o verbo, identifique os termos nucleares em cada uma das frases abaixo. Então, aqui também está sublinhado, facilitado para que vocês possam fazer a correção da vocês. Eu trouxe essa questão 10 com uma reflexão a mais, porque cabe justamente essa identificação pela troca de termo periférico por termos acessórios, certo? Vejam só se vocês conseguem identificar aí essa diferença apenas no quê? Na forma de nomear, porém, né, a função é a mesma. Então, os termos periféricos gravitam em torno de seus núcleos e muitas vezes esse conjunto todo é periférico de outro núcleo, maior em outro nível. Sobre esse sintagma destacado em relemos o grande texto do brilhante professor, pode-se afirmar corretamente que o núcleo é professor. E veja que do brilhante professor é periférico do substantivo texto. Dentro deste sintagma periférico, o substantivo professor ele é um núcleo, apresentando assim, por sua vez, os periféricos o e brilhante, que nada mais são do que os adjuntos adnominais, certo, turma? O, que é artigo, e brilhante, que é o adjetivo, correto? Então, para responder a questão 11, né, eu achei por bem trazer os papéis semânticos, tá? Os papéis de sentido. Vejam que nós temos aí o agente, que é aquele que indica a prática da ação, o paciente, que sofre a ação praticada pelo agente, o destinatário, que indica o termo que se beneficia ou a quem se destina algo feito pela ação do agente, e o atributo, que indica as qualidades que se podem agregar aos nomes em um enunciado. E a circunstância, que indica uma ideia vinculada com relação à ação verbal. Prestem atenção para o seguinte: depois de vermos aí os conceitos, vamos ver como é que funciona na prática? Olha só, as combinações em que figura o termo o menino, ou seja, o modo em que aparece em cada contexto, e isso é análise sintática, indica que haverá funções sintáticas distintas para cada caso. Por isso que a análise do contexto é muito importante. Relacione o termo destacado ao respectivo papel semântico. Então, na alternativa 1, diz-se assim: o menino faz muito barulho pela sala. 2. O menino foi abraçado por todos nós. E 3. Ele, o menino, ainda um menino. Então, vejam, gente, na primeira alternativa, o menino, tá? Ele pratica a ação. Então, ele é agente, certo? No 2, na alternativa 2, o menino foi abraçado. Ele sofre ação, ou seja, ele foi abraçado, as pessoas abraçaram ele. Então, ele sofre a ação. E na 3, ele, que é o sujeito, é ainda, daí a qualidade, um menino, correto? Então, nós temos aí o atributo. Espero que vocês que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque é algo que vocês já viram, né, no agente da passiva e tal. Então, na voz passiva, voz ativa, bom, nas vozes do verbo. Então, isso é muito importante aí que vocês consigam identificar, correto?
A partir de agora, nós vamos começar a estudar os termos essenciais da oração de forma mais objetiva, o sujeito. Nós vamos ver os diversos tipos de sujeito. Na página 54 da apostila de vocês, há um texto que tem por título o seguinte: Prefeito de Londres defende que ciclovia expressa que cortará a cidade e terá canteiro para proteger ciclistas dos carros. Pois bem, a questão 12 é sobre esse texto, tá? Esse texto ele vem com os verbos grifados e pede que indique o sujeito das formas verbais destacadas. Quantos núcleos há em cada um dos termos sujeito que você indicou? Então, veja, há um núcleo apenas para cada um deles. No caso, sujeito prefeito, habitantes, parte, o outro também é parte, desenho, canteiro e ciclista. Veja, nesta ordem, respectivamente, ok? No exercício 13, ele pede assim: reescreva o período abaixo empregando o substantivo injúria no plural. Vejam ali que já vem ali para vocês a resposta. E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou. E as injúrias que ia soltar eram tão grandes que o engasgaram. Vejam a concordância. Para o exercício 14, pede-se que vocês leiam o trecho inicial de uma notícia publicada em um site de notícias. Muito bem. Depois faz-se a seguinte pergunta: explique a que se deve a flexão no plural das formas verbais registrarem e pensaram. Letra A. Os verbos apresentam tal flexão para concordar com os núcleos dos respectivos sujeitos termômetros e moradores. Já na questão B, a pergunta é a seguinte: qual é o sujeito da forma verbal presente no título? Qual ou quais, é ou são, ou os, núcleo ou núcleos. Então, os núcleos são frio e chuva. Ambos os substantivos são núcleos. Gente, para a questão 15, pede-se que releia um trecho do texto O Assassino Era o Escriba, de Paulo Leminski. E diz o seguinte: entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeitinho assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome. Questão A. Qual é o sujeito da oração? Entre uma oração e outra, e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Como se classifica? Então, vocês podem perceber ali na letra A, o sujeito é ele, tá? Trata-se de um sujeito simples. Na questão B, pergunta-se qual é o sujeito de sempre achava um jeito assindético. Como você o identificou? Então, ainda continua sendo o pronome ele, certo? Que pode ser identificado em virtude da terminação verbal e de ter sido mencionado anteriormente no texto. Letra C. Letra C. Diz assim: é possível identificar em virtude da desinência número pessoal que o sujeito das formas verbais é o ser de quem se fala, ou seja, nesse contexto, o professor de análise sintática, em achar um artigo indefinido em sua bagagem, o sujeito também não está explícito. É possível identificá-lo? Justifique. Gente, provavelmente vocês devem ter reconhecido o sujeito como sendo eles, reconhecendo desinência número pessoal do plural. Muito bem. Visto isso, nós vamos fazer a análise de um texto que trata-se de uma charge chamada A Teoria de Darwin. Tá? Foi publicada na Folha de São Paulo em 2003, no caderno Opinião. É do cartunista Angeli. E diz assim: ao mudar o sujeito da seguinte oração, a gente põe filhos no mundo, eles crescem e depois, para a primeira pessoa do plural, ficaria do seguinte modo. Qual dessas opções você colocou como correto? Nós ponhamos filhos, nós punhamos filhos, nós pondes filhos, nós pomos filhos ou nós poríamos filhos? Parece-nos um pouco estranho a pronúncia, mas
esse verbo, quando temos a dificuldade de conjugar esse verbo, na sua maioria, nós trocamos o verbo pôr pelo verbo colocar. Quem aqui já percebeu que isso acontece quando não sabemos como conjugar o verbo adequadamente? Então, isso acontece com bastante frequência, né? Então, é muito importante que saibamos conjugar os verbos nos seus tempos, modos, né? E pessoas para que não façamos essa colocação de maneira errônea, tá certo? Então, veja a resposta da 16. Ora, letra B, nós pomos filhos no mundo. Eles crescem e depois... Já na 17, pede que assinale a alternativa que contém o sujeito e o tempo do verbo da seguinte frase extraído da charge. Olhe só no que dá. Trata-se de sujeito, você, verbo no imperativo afirmativo. Olhe. Correto? Então agora, turma, nós vamos realizar a atividade 18. Lembrando que a partir da 18 até o exercício 21, eu coloquei aqui, tá? Então vocês vão ler, se tiverem alguma dúvida, né, se vocês se equivocaram com a resposta em algum momento, vocês vão pontuar essa dúvida no fórum para que eu possa ajudar vocês, a não ser tá aqui só para vocês conferirem e adequar aí a correção de vocês. Também na questão 20 e 21, indica-se como composto o termo sujeito que apresenta dois ou mais núcleos. Sujeito desinencial classifica-se como desinencial o termo sujeito que, não estando explícito, pode ser determinado pela flexão verbal. Correto? Vamos para o último, que é sujeito indeterminado. Classifica-se como sujeito indeterminado quando não se consegue identificar o sujeito. Pode ocorrer quando há verbo acompanhado de partícula de indeterminação do sujeito ou quando o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. Neste caso, não é possível identificar o sujeito pelo contexto, tá certo, turma? Somente nesse. Então, gente, visto isso, nós corrigimos as atividades que eram referentes a essa parte, tá, do sujeito. Então, nós vamos realizar as atividades que foram propostas no caderno de atividade a partir da página 16, tá? É o caderno de atividades de língua portuguesa, também conhecido como CAG, que é Caderno de Atividade Gramática, páginas 16 a 20. Então, eu disponibilizei aqui para vocês dissertativas. A questão 1 pede que vocês analisem estas frases e indiquem o número de orações que compõem. A seguir, indique se o período é simples, com PS, ou composto com PC. Coloquei aqui para vocês, tá? Corrijam as atividades de vocês. Questão 2. Na 2, pede que você leia o texto e responda as questões a seguir. Quantos períodos há nesse texto? Então, há 4 períodos. Letra B. Identifique-os e indique se são simples ou compostos. Então, vocês podem verificar que há 3 períodos simples, tá? Que foram descritos aqui. Separadamente, para que vocês, né, não confundissem. Então, aqui está o período composto. Lembrando que ele é composto porque ele apresenta mais de uma oração nesse período. Questão número 3 pede que vocês identifiquem o tipo de sujeito nas frases a seguir. Então, cada uma delas foi relacionada, foi dita ali qual que era, se é sujeito simples, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, composto, enfim. E também foi apresentado lá, identificado, né, os tipos, os sujeitos, no caso. Então, gente, eu estou passando aqui de forma mais rápida, mas vocês sabem que vocês podem voltar o vídeo, vocês podem pausar, vocês podem adiantar o vídeo. E lembrando também que essa atividade, esses slides, estão no material de apoio, então vocês podem acessar esse material lá no material de apoio, tá certo? 4. A partir da questão 4, eu venho colocando aqui gabaritos para vocês, ó. A 10 é dissertativa e eu vou ver nos últimos slides. Espero que vocês consigam entender direitinho.
eu vou voltar, vou explicando a 10 também e a 14. Então, vejam lá, a 10 diz o seguinte. A 10 está na página 19. E pede o seguinte: reconheça os sujeitos das orações e classifique-os. Então, na primeira oração, o sujeito é simples, e nós identificamos ali, ó, nossos contemporâneos. Invertendo o sujeito e o verbo, nós contemporâneos somos, fica mais fácil a sua identificação, tá? Mas se é numa linguagem mais formal, basta nós contemporâneos, não é verdade? Questão, ainda na continuação da resposta da 10, apresenta também na segunda oração o sujeito também simples, que se refere, que é alguns, tá certo? 14. Na 14, que está na página, já na página 20 do caderno de atividades de vocês, diz o seguinte. Leia o fragmento abaixo do conto A Cartomante de Machado de Assis, depois responda as perguntas. Então, a pergunta é: qual é o sujeito de ser amada no texto? Explique. O sujeito elíptico, ela, referindo-se ao sujeito da oração principal, Rita, sem a elipse, o período seria: Rita estava certa de ela ser amada, ou, em forma desenvolvida, Rita está certa de que ela era amada. O que é elipse? É justamente a omissão ali do pronome ela, tá, gente? Comprova-se a elipse com a constatação de que o sujeito poderia ser outro. Rita estava certa de Marta ser amada. Então, gente, aqui fica a nossa videoaula sobre as correções da atividade da videoaula 1 de análise linguística. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas, certo? Me coloco à inteira disposição de vocês no fórum para responder possíveis dúvidas, correto? E não esqueçam, ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Um beijo, fiquem